Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma live da Secretaria de Atenção Primária à Saúde e mais uma vez nós vamos falar sobre o programa Saúde na Hora. E para isso a gente está aqui com a técnica Larissa, que também já é conhecida, e eu também sou Larissa, então hoje são duas. Bom, para falar do nosso assunto de hoje, é importante lembrarmos que no dia 14, semana passada, foi publicada a portaria 1352, que homologa a adesão de unidades de saúde da família ao programa Saúde na Hora. E para isso, a gente está com a Larissa para explicar quais são os passo a passo que esses municípios que foram homologados agora precisam seguir para realmente contar com o programa na unidade de saúde, tá? Essa foi a primeira portaria do programa, né? E ao longo dos próximos meses virão mais portarias. Nessa primeira unidade, nessa primeira portaria foram 128 unidades, não é isso, Larissa? Isso mesmo. Então é um número muito bom. E aí a primeira coisa que eu quero te perguntar é: quais são os principais objetivos desse programa que o gestor tem que estar atento da importância dele para o município? Certo, então esse programa, o Programa Saúde na Hora, foi um programa pensado para ampliar o acesso da população aos serviços de atenção primária. Então, ele vai possibilitar um acesso mais oportuno dos serviços para a população e vai ampliar a cobertura da estratégia de saúde da família e ampliar a capacidade resolutiva dessas equipes. Ampliar a oferta de serviços dessas equipes para a população. Uma das coisas que é muito importante, eu acredito que seja o ponto principal do programa para o município que já foi homologado, é que a unidade tem que estar cadastrada no SINES. Isso mesmo. Então, para ele poder aderir, ele já tinha que ter unidades de saúde da família cadastradas no SENES para poder fazer essa adesão. Então, após a publicação da portaria, essa unidade tem que continuar ativa no SENES corretamente, sem nenhuma inconsistência. E outra coisa importante é que ela tem que estar com o horário de funcionamento que ele foi aderido. Então, por exemplo, se o gestor municipal aderiu uma unidade de saúde da família no formato de 60 horas, ela tem que cumprir esse horário, né? Sendo 12 horas nos dias úteis da semana, ou então 11 horas nos dias da semana, mais 5 horas aos finais de semana. E esse horário tem que estar informado no SENES. Hoje em dia, os estabelecimentos já informam o horário no SENES e ele tem que, então, adequar o horário ao formato que ele escolheu. Lembrando de não fechar no horário de almoço, isso é muito importante para o programa. Esse que eu te perguntar, porque quando informa lá no SENES o horário de funcionamento, cabe ao gestor da unidade fazer essa solicitação do horário. Ele apresenta quais são os horários alternativos, é isso? Isso. Lá na gestão municipal, normalmente o gestor tem um técnico responsável por fazer o cadastro das informações no SENES e esse técnico já está habituado a colocar as informações dos estabelecimentos. E tem lá no formulário do SENES o campo do horário de funcionamento, horário de abertura, de fechamento de cada dia da semana. Então ele vai colocar, se abre, por exemplo, às 7 da manhã e fecha às 19, abre às 8 e fecha às 20, 21. Ele vai colocar o horário real dali, né, que a gente consegue ver, vai ser uma informação pública no site do SENES, e inclusive para a gente usar como monitoramento para acompanhar o horário que essas unidades estão funcionando. Uma outra coisa muito importante além do SENES é o INE, né? Como que funciona o dado trabalhado com o INE? Então, o INE que ela está falando é a Identificação Nacional de Equipe. É um código que foi criado há alguns anos, né, para identificar cada equipe individualmente. Então, o gestor municipal, quando ele aderiu ao programa lá no sistema, ele escolheu o estabelecimento, escolheu as equipes que iam participar e seu respectivo INE. São esses INEs que a gente vai monitorar, são essas equipes. Então, elas também precisam continuar consistidas no SENES e ativas corretamente. É algo que os gestores já estão habituados a fazer com o PEMAC, por exemplo, que também é um programa que teve adesão voluntária e a gente acompanha o INE. Então, é algo que os gestores municipais estão habituados a fazer. Quando ele foi no sistema de adesão, então, ele escolheu essas equipes, esses INEs, e a gente vai monitorá-los consequentemente para o programa. Eles vão estar ainda no e-gestor, que é um site nosso do departamento, que tem várias informações, em geral, da atenção primária e muitas também de pagamento. E lá eles vão estar, inclusive, listados os INEs para a gente ir acompanhando o pagamento dessas unidades, dessas equipes ao longo do tempo. Então é muito importante também, com essa fala da Larissa, lembrar que quem não está cadastrado no e-gestor AB, entrar lá e acessar, fazer esse cadastro. O cadastro pode ser feito não só pelo gestor do município, como pelos profissionais de saúde, né? E lá, como a Larissa falou, vocês vão ter acesso a todas as questões de financiamento, vocês podem puxar relatório, além de ter outras informações da Secretaria de Atenção Primária à Saúde.
Falando de equipe também, nas lives anteriores nós tivemos questionamentos sobre o número de equipes. Então eu queria que você frisasse um pouquinho qual é o requisito para a equipe. Tá. Então, no programa a gente tem vários formatos e cada formato uma quantidade de equipes precisam participar. Então, nos formatos de 60 horas, a unidade de saúde da família tem que ter pelo menos 3 equipes de saúde da família. E o gestor pode ainda aderir à quarta ou à quinta. Então, ele pode ir de 3 a 5. Lá no sistema de adesão, vai dar para ver o estabelecimento que o município tem e as equipes que ele tem para poder selecionar. Quando é o formato de 60 horas com saúde bucal, além das 3 equipes de saúde da família, podem ser inclusive a quarta e a quinta, então de 3 a 5, precisa ter também 2 equipes de saúde bucal nesse estabelecimento. No terceiro formato, que é o de 75 horas com saúde bucal, já são 6 equipes de saúde da família, podendo inclusive ter a 7ª e a 8ª, então de 6 a 8, mais 3 equipes de saúde bucal. Então, como eu falei dos INES, a gente vai acompanhando os INES e a quantidade dessas equipes tem que dar esse quantitativo. Mas para aqueles municípios e estabelecimentos que não têm a quantidade, mas têm interesse em participar e faz sentido ali no município ter uma unidade funcionando no horário estendido, dá para fazer o que a gente chama de intenção de adesão. Então, vamos supor, aquele estabelecimento não tem 3 equipes, tem 2, mas quer aderir ao formato de 60 horas. Ele entra no sistema de adesão, escolhe o estabelecimento, escolhe o formato, indica as 2 equipes que ele já tem e pede o credenciamento da terceira, para poder ter o quantitativo mínimo. Lá mesmo no próprio sistema, o gestor vai anexar a resolução CIB de credenciamento. A mesma, né? Resolução que ele costuma fazer, fazendo o projeto junto ao seu conselho municipal, enviando ao Estado para aprovação na CIB. Essa resolução, que normalmente o Estado manda para a gente, ele vai poder anexar no sistema para, de forma mais rápida, a gente priorizar o credenciamento dessas equipes. E falando no credenciamento da equipe, outras perguntas que nós tivemos foram relacionadas à carga horária desses profissionais. Certo. Como que tem que funcionar a carga horária desses profissionais? Então, para todas as equipes desse programa, a categoria profissional de cada equipe tem que ser de 40 horas. Então, por exemplo, a categoria profissional do médico deve ser de 40 horas. Da categoria, né? A carga horária dessa categoria. A carga horária da categoria profissional de enfermagem, também 40 horas, e do cirurgião dentista a mesma coisa. Porém, o profissional individual dessas 3 profissões, médico, enfermeiro e dentista, pode ter no mínimo 20 horas semanais. Então, a gente poderia ter, por exemplo, 2 médicos de 20 horas para dar o total de 40, ou 2 enfermeiros de 20, ou 2 dentistas, ou até 2 de 30, é o mínimo, né? No mínimo, cada indivíduo ter 20 e a categoria profissional ter 40. Já os outros profissionais que não são de nível superior, então o auxiliar ou técnico de enfermagem, auxiliar ou técnico de saúde bucal e o agente comunitário de saúde continuam como sempre foram, 40 horas semanais o indivíduo ou profissional dentro da equipe. Então, essa questão do arranjo da carga horária também é uma competência do gestor fazer essa organização, né? Isso. Que aí a gente também já teve questionamento, só que a gente deixa o aviso que isso vai ser tratado nas próximas lives, né? Com o pessoal responsável pelo processo de trabalho aqui no Ministério da Saúde, que vai estar auxiliando os nossos gestores. Tem outro ponto também que as pessoas estão perguntando bastante nas nossas redes e e-mails, que é a questão do gerente, que nós já tivemos na semana passada uma live sobre isso, tá? Então, quem não assistiu a live de gerente, procura aqui no nosso feed, dá uma conferida, muitas perguntas foram respondidas nos comentários também. Explica um pouquinho pra gente, Larissa, só reforça o papel do gerente nesse programa. Tá, então o gerente também é um requisito do programa, né? Então, depois que aderiu e saiu, o município aderiu e a sua unidade saiu na portaria de homologação da adesão, ele tem que cumprir alguns requisitos que a gente está descrevendo aqui, né? Então, ele tem o prazo de 4 competências do CENES após a publicação da portaria para cumprir todos esses requisitos que a gente está falando. Então, a gente já falou de ter o estabelecimento, de ter as equipes e manter o INE, de informar o horário de funcionamento, de ter a carga horária correta e agora o gerente. Então, o gerente é um dos requisitos. Para cumprir esse requisito, é preciso ter o gerente cadastrado no CENES daquela unidade, não necessariamente credenciado. Eu vou separar um pouco as coisas aqui. Então, o requisito para cumprir o requisito do programa Saúde na Hora, tem que ter aquele gerente da atenção primária cadastrado na unidade. Ele tem que ser um profissional de nível superior, ele tem que atuar nessa função de gerência por 40 horas semanais, ele não pode fazer parte da equipe. Isso é importante. Muito importante. Não pode fazer parte de nenhuma das equipes que estão vinculadas à unidade de saúde da família que ele trabalha como gerente. Então, por exemplo,
O pessoal perguntou bastante disso. Ah, o enfermeiro da minha equipe de saúde da família pode ser esse gerente que vocês estão pedindo como requisito? Não. Isso está estabelecido na portaria que definiu o que é o gerente de atenção primária, né? Ela está na portaria de consolidação 6, nossa, que traz várias informações sobre o financiamento. Ele tem que ser um profissional exclusivo para a gerência, porque ele vai ter um papel muito importante para melhorar, organizar o processo de trabalho das equipes, melhorar a oferta de serviços prestada para a população, ele vai ajudar nessa organização para realmente conseguir prestar um serviço de qualidade. Então ele tem que estar dedicado a isso, então ele não pode fazer parte da equipe. Tem uma pergunta? O Joey Pinheiro está perguntando se, no caso, poderia ser a equipe que já está na unidade com 40 horas e contratar mais uma equipe de 20 horas. Se isso é possível. Tá. Ah, voltando naquele tópico da equipe, exatamente, né? falando sobre as equipes. O gestor municipal pode ver uma melhor composição que ele quer fazer de conformação de carga horárias e de equipes para além daquele mínimo. Então, o programa, ele exige aquele mínimo, então, por exemplo, na modalidade inicial de 60 horas, de 3 equipes. Então, o gestor municipal tem que ter essas 3 equipes, pelo menos. Se ele quiser contratar outros profissionais para ajudar ele nas escalas, a fazer uma outra organização, ele pode contratar. Mas é importante lembrar que todos os serviços, né, basicamente todos os serviços que a unidade presta tem que ser prestada nos 3 turnos. Vai ter que ver como organizar essas equipes para poder dar conta desses 3 turnos. Ele poderia, por exemplo, incluir novos profissionais nas equipes que já fazem parte do programa, porque elas têm que ter no mínimo 40 horas de categoria profissional. Então ele pode ter mais, pode ter 3 médicos de 20, poderia, 3 enfermeiros de 20, poderia, é o mínimo. É importante lembrar também que esses profissionais têm que trabalhar em equipe, essa equipe tem que ser coordenada, tanto pelo gerente, por exemplo, com reuniões, né, com momentos de encontro entre as equipes para que o cuidado esteja coordenado entre elas. Então, se eu gerente, for pensar numa terceira equipe só de 20 horas, essa equipe vai estar bem articulada com as minhas outras equipes? Não vão estar? Será que não seria melhor incluir esses profissionais em equipes que já existem? Ou ter outros profissionais? Outra coisa, a gente vai inclusive monitorar o INE das equipes aderidas. Então a gente vai ver a produção dessas equipes aderidas, vai ver no futuro o monitoramento de indicadores, né? Que ao longo do tempo a gente vai monitorar e depois usar para pagamento. A gente vai acompanhar o INE das equipes participantes. Então, talvez incluir os profissionais extras dentro da equipe seria uma estratégia melhor para a gente poder acompanhar exatamente o que eles estão fazendo. Mas vai depender aí da realidade do município e a gente vai conseguir falar mais sobre isso na live que a gente for falar de organização do processo de trabalho. Então a gente aproveita para deixar mais uma vez o convite para ficar ligado aqui na página da Secretaria, que nas próximas semanas nós vamos ter uma live sobre a organização e o processo de trabalho das equipes, tá? Então vai ser uma coisa mais esmiuçada com a área técnica e vocês também vão poder fazer as perguntas. Tinha só uma coisinha que eu estava pensando do gerente antes da pergunta, que a gente falou bastante sobre o cadastro no Senes, né? Então, que ele tem que estar lá devidamente cadastrado para cumprir o requisito. O CBO desse profissional é 1312110, é o Código Brasileiro de Ocupações, né? Um código que toda a categoria profissional tem. E tendo esse profissional corretamente cadastrado no Senes, a gente já aprova, o requisito está cumprido. Só que ele também pode ser financiado pelo Ministério da Saúde. E é claro que o município vai querer esse financiamento, né? Sim. Uma coisa, cumprir o requisito de saúde na hora não depende do credenciamento do gerente, mas a gente estimula os municípios a credenciar para poder ter o financiamento federal para isso. Então, o credenciamento do gerente, ele é feito seguindo um fluxo muito parecido com as outras estratégias que a gente já tem. O município vai fazer um projeto, enviar o ofício para a Secretaria Estadual de Saúde, pedindo o quantitativo de gerentes que ele quer credenciar. A secretaria vai levar até a CIB para ter aprovação. Com essa CIB em mãos, o gerente vai poder anexar a CIB no sistema de adesão ao programa Saúde na Hora se ele estiver ali participando do programa, tiver feito alguma adesão. Uma adesão ao programa já libera o botão para o gestor poder anexar a resolução CIB. Então, o credenciamento do gerente, para quem está no programa Saúde na Hora, vai ter um caminho facilitado, digamos, né? Ele acaba chegando pra gente de forma mais rápida, porque lá no sistema de adesão ele vai poder anexar a resolução CIB. Quem não está no programa, mas também tem o interesse de ter o credenciamento do gerente, pode mandar pela via comum que a gente sempre faz de credenciamento das outras equipes. Então,
fez a resolução CIB, né? Já está lá com o Estado, a resolução CIB, e o próprio Estado encaminha esse pedido de credenciamento para a gente. A gente vai olhar as duas vias, uma vai acabar chegando mais rápido do que a outra, porque a gente está com esse movimento mais acelerado do programa Saúde na Hora, mas a gente vai analisar todas, estando dentro dos critérios técnicos e com orçamento, a gente credencia. Podem mandar o pedido. São muitas informações sobre o programa, né? Então, por isso a gente está fazendo um mês especial sobre o programa Saúde na Hora. E a gente pede que as pessoas visitem o site, a página do programa, que eu vou pedir para o pessoal depois colocar o link aqui nos comentários. Que lá também tem todos os manuais, tem os passo a passos, tá? Que é bem importante ficar ligada nesses critérios, né? Porque senão pode perder a chance de ter o programa. Tem alguma pergunta, meninas? O Joey continua perguntando sobre equipes. Se caso ele tivesse as 3 equipes, se elas têm que funcionar simultaneamente ou apenas uma equipe funcionando e as demais organizando e seguir organizando as escalas entre as equipes. Tá, então as equipes não precisam estar as 3 trabalhando as 60 horas que a unidade estiver aberta, até porque em cada equipe é o mínimo de 40 horas de profissional, de cada categoria profissional ali. Então, não dá, né? A conta não fecha. 40 horas de categoria profissional e 60 ou 75 horas de funcionamento do estabelecimento. As equipes vão ter que fazer um rodízio, né? Aí vai ter que ver se é 1, 2, como vocês vão fazer. Vai depender ali da demanda que a população tem em cada horário, da pactuação com os trabalhadores, né? Do tipo de contrato que o gestor tem com cada trabalhador, com os profissionais. Cada tipo de contrato também possibilita ou não trabalhar à noite, trabalhar no final de semana. Tem que olhar bem ali a realidade do município, mas não precisa estar a equipe a todo tempo trabalhando às 60 horas. É isso que eu falei, elas têm que continuar trabalhando em equipe, com cada categoria profissional de 40 horas, tem que achar uma forma ali dessas equipes poderem se conversar por trabalho e ficar mais organizado, né, e a prestação de serviço com mais qualidade para a população, mas mais detalhes dessa temática, eu acho que ainda bem que a gente está organizando essa próxima live, que a próxima live vai falar bastante sobre esses detalhes, essas diferentes possibilidades de organização das equipes e do processo de trabalho em cada unidade. Que é variante também do território, né? Sim. Outro requisito muito importante é a utilização do prontuário eletrônico. É uma coisa que a gente tem que bater na tecla, né? E cobrar a utilização desse prontuário. Como que está funcionando o requisito dele para o programa? Então ele, assim como os outros, ele tem o município que já aderiu, que tem a portaria publicada, tem 4 competências para se adequar. Alguns já têm o prontuário, outros ainda estão se organizando para isso. Ele precisa ser um prontuário eletrônico, pode ser o PEC, o prontuário eletrônico do cidadão que o Ministério da Saúde disponibiliza, ou pode ser um outro prontuário próprio do sistema, né? A gente chama um sistema próprio. Claro que desde que siga os requisitos do Ministério da Saúde, todo o regramento do Ministério da Saúde quanto a prontuário eletrônico, sistema próprio do município. Mas ele é importante tanto para organização da informação ali das equipes, né? Como são vários horários, a equipe está funcionando em vários turnos, às vezes não necessariamente o paciente foi de manhã ou foi à noite. É importante ter o prontuário eletrônico para a informação do paciente circular de forma mais organizada dentro do estabelecimento. O prontuário eletrônico facilita muito o processo de trabalho e acompanhamento do cuidado de cada usuário, e a gente também consegue ter um monitoramento mais adequado e mais facilitado. Então, o prontuário eletrônico é muito importante e também é um dos requisitos. Em quase todos os requisitos que nós falamos aqui hoje, você sempre pontuou que são 4 competências, né? Então, é importante estar atento aos prazos das 4 competências. Se ele não cumprir esse requisito, o que pode acontecer? Então, esse prazo de 4 competências, ele serve para a adesão estar em vigência. Se passar esse prazo e o gestor municipal não cumprir todos os requisitos, a adesão é cancelada. Então, o gestor municipal acabou não recebendo nenhum recurso, a adesão é cancelada, e se ele quiser participar, ele vai ter que fazer outra solicitação, é um outro processo, né? Começar tudo de novo. E é importante falar que dentro dessas 4 competências, no momento que os requisitos forem cumpridos, começa o pagamento. Então, vamos supor, mês que vem, deu um mês da portaria. O município já tem o estabelecimento com horário de funcionamento, as equipes com a carga horária correta, o gerente, prontuário eletrônico, tudo certinho. Ele já recebe. Ele recebe... São vários tipos de financiamento.
que é um recurso de custeio em parcela única de apoio à implantação. Porque o município fez todo um movimento para conseguir se organizar, então é um recurso para ajudar ele nessa implantação do programa. O custeio das equipes, que quando elas participam do programa, aquelas equipes selecionadas passam a receber o valor cheio do PAB variável, que a gente fala, né, 10.695 para cada equipe, e 4.470 para as equipes de saúde bucal, isso independente da modalidade. Okay. Às vezes o município já ganhava 10 mil, já ganhava, acaba não mudando, mas todo município que recebia abaixo disso por equipe, passa a receber por essas equipes aderidas. Então, é o segundo. E o terceiro recurso, o recurso de custeio, que é mensal por cada unidade de saúde da família. Então, também é um recurso para organizar, para ajudar nessa extensão de horário, né, nos novos gastos que isso vai demandar. E caso o gestor peça o credenciamento do gerente, que podem ser em outros tempos, não precisa ser necessariamente agora, o custeio do gerente, ele solicitando, a gente credenciando, ele tendo lá cadastrado. Então, ele tem 4 oportunidades de financiamento diferentes, mas é importante estar atento ao prazo, né? Um outro requisito também para quem foi homologado nessa última portaria da semana passada é a identificação visual da unidade, né? Que o usuário do SUS, nosso paciente, ele precisa saber que aquela unidade tem o programa de horário estendido, que é o Saúde na Hora. Então, o gestor ele tem que fazer toda uma adaptação na unidade, né? Isso. A gente já tem, inclusive, um manual de identidade visual do programa, tá lá na nossa página, no site. Ele traz todos os detalhamentos de quais são as imagens que tem que ter, as cores, o formato das letras e tudo mais, e as informações que precisam estar lá. Principalmente isso que a Larissa falou, para ajudar o usuário a identificar que aquela unidade abre até mais tarde, que está aberto o acesso ali para ele, até que horas, quais serviços. Isso é muito importante, principalmente para o usuário poder identificar essa equipe, esse é o estabelecimento, né? E aí, tem mais alguma pergunta, gente? Não? Que a gente está encerrando a lista de todos os critérios, né? Para esses municípios, o passo a passo. E tem uma outra coisa muito importante, que o gestor que não conseguiu fazer todo esse processo de solicitação, né, de indicar, ele não precisa se preocupar em ter que cumprir um novo prazo, porque a adesão pode ser feita a qualquer momento, né, contínuo. Como que funciona? Isso. O sistema de adesão está aberto, ele não tem prazo de fechamento, então o município tem um tempo de estudar melhor o programa, entender as necessidades da população, se precisa, né, onde precisa abrir horário estendido, onde não, se organizar. Pode entrar no sistema de adesão a qualquer momento, basta entrar com o CNPJ e a senha do Fundo Municipal de Saúde e lá selecionar a unidade que ele quer fazer a adesão, o formato de funcionamento, as equipes. E lembrando que se ele não tiver a quantidade de equipes, ele pode indicar lá no sistema a intenção de adesão, que é falar que tem interesse de participar, pedir o credenciamento das equipes que estão faltando e também entrar nesse processo. É isso? Então, a gente agradece quem participou, as perguntas. O que nós não respondemos ao vivo, nós vamos responder nos comentários. As dúvidas que forem relacionadas às próximas lives, que ainda vão acontecer, a gente pede para vocês aguardarem um pouquinho, que a gente está organizando esse especial programa Saúde na Hora para vocês. Agradeço a sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. E até a semana que vem. Tchau, tchau.